Uma criatura medonha do passado voltou para assombrar os americanos. Trata-se do Homem-Cabra, conhecido lá como Goodman. Uma lenda urbana que ficou anos esquecido e agora volta à tona na internet. Na década de 1960, dezenas de pessoas afirmaram ter flagrado um homem com cabeça de cabra andando por aí e espalhando terror. Por conta das dificuldades tecnológicas da época, nenhum registro decente foi feito. Porém agora, mais de 50 anos depois, imagens desse animal estão surgindo na web. Segundo as pessoas que a compartilham, trata-se do retorno de Goodman, que estaria agora assombrando os moradores de Maryland, ainda nos Estados Unidos. Todos os dias acontecem na internet dezenas de alertas de que homens que são metade cabra, cachorro ou qualquer outro animal existem. Geralmente são imagens antigas que as pessoas acham e espalham, na maioria das vezes montagens. Os especialistas avisam que só levarão em conta denúncias de aparição do Goodman se elas vierem acompanhadas de fotos. Selfies também serão aceitas. Em diversos casos, pessoas se apavoram com animais com deformações e os confundem com seres diabólicos de lendas urbanas. Porém, existem inúmeros relatos de aparições da figura mítica ao longo das décadas. Eu sou Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho te explico. Todo lugar tem suas lendas urbanas e os Estados Unidos não são uma exceção. Uma das mais famosas figuras míticas que habita os pesadelos dos norte-americanos é o Goodman, em português, Homem-Cabra. Uma criatura humanoide que mistura características humanas e animais. Frequentemente, seus membros são descritos como sendo de um homem, enquanto a cabeça é de cabra, resultando em uma aparência macabra. Pior que isso, todavia, é que não é apenas seu exterior que seria monstruoso, uma vez que o Goodman estaria ainda conectado a assassinatos brutais de pessoas e animais. Ele teria feito aparições em mais de uma parte do país. Tanto o estado norte-americano de Maryland quanto do Texas possui seus relatos. Os homens cabra de cada local, porém, possuem origens diferentes. Em Maryland, o Goodman teria sido resultado de um experimento científico que tentaria fundir o DNA humano e de cabra. O projeto estaria sendo conduzido pelo próprio governo dos Estados Unidos, o Centro de Pesquisa Agrícola, segundo os rumores. Nessa versão da lenda, a figura mítica que passou a assombrar as florestas norte-americanas teria começado como um assistente de laboratório que se viu transformado em cobaia. Antes de ser submetido à horrível experiência, ele se chamaria William Lunsford. Não é preciso explicar que o projeto teria ido numa direção diferente daquela imaginada pelos seus organizadores, resultando em um monstro com sede de sangue. Suas aparições mais antigas em Maryland remontam a 1957, com um de seus locais favoritos para aterrorizar pessoas sendo a Fred Shelton Road, uma estrada do condado de Prince George que cruza uma área arborizada relativamente isolada do restante da civilização. O Homem-Cabra se esconderia em meio à vegetação, saltando para a rodovia a fim de atacar quem ousasse dirigir pelo local à noite. Uma das mais famosas aparições do Goodman nessa região chegou a ser registrado pelos jornais locais, contando com testemunhas e inclusive um crime real. Tudo começou quando o Prince George's Counter News, um jornal da região, publicou um artigo em outubro de 1971, detalhando as diferentes ramificações da lenda urbana até aquele ponto. O que deveria ser apenas uma publicação curiosa a respeito do folclore local. Contudo,
ganhou tons sombrios quando um cachorro foi encontrado decapitado na Fletcherton Road, pouco mais de 2 semanas mais tarde. Tratava-se do animal de estimação de uma família que vivia próximo da fatídica estrada e havia reportado o desaparecimento de seu cãozinho dias antes. O crime brutal acabou sendo visto como de autoria do homem-cabra, com inúmeros relatos de moradores locais a respeito de acontecimentos estranhos, corroborando a história. Alguns disseram ter visto uma criatura semelhante a um animal que anda nas pernas traseiras, nos arredores de Fletcherton Road, enquanto um grupo de adolescentes garantiu ter ouvido barulhos misteriosos na noite em que o cachorro desapareceu. Essas afirmações acabaram sendo reportadas pelo mesmo jornal que publicou o artigo sobre o Goodman e, em uma reviravolta de eventos, acabou se tornando uma manchete nacional 2 meses mais tarde, quando o The Washington Post fez uma matéria de tom jocoso a respeito da localidade que alegava estar sendo assombrada por uma figura mítica. O testemunho mais assustador do episódio, porém, veio somente depois, feito pela própria dona do cão decapitado, April Howard, que teria visto o monstro cara a cara. Ela se manifestou a respeito do ocorrido mais de 2 décadas depois, quando foi entrevistada por um jornalista da Strange Magazine. Na ocasião, a mulher lamentou a maneira como o assunto foi tratado fora de sua região. As pessoas vinham aqui e chamavam de folclore, e os jornais nos faziam passar por caipiras ignorantes que não sabiam de nada. Mas o que eu vi era real e sei que não sou louca. Seja o que for, acredito que matou meu cachorro, afirmou ela. Já na versão das lendas do Texas, o Goodman é simplesmente o espírito vingativo de um bem-sucedido homem negro que criava cabras antes de ser assassinado pela Ku Klux Klan. Desde então, ele assombrava a ponte que um dia levou à sua fazenda, aparecendo para aqueles que dirigissem pelo local de faróis apagados. Seu nome, quando vivo, seria Oscar Osborne. Também, segundo apurado pela fonte, contudo, não existem registros históricos comprovando a existência do homem ou sua morte violenta. A partir dos anos 70 e 80, o Goodman começou a migrar para o estado do Texas, onde relatos de ataques a adolescentes começaram a surgir. A criatura também teria jogado pedras e outros objetos em pessoas. Existem diversas teorias sobre a origem desse monstrengo. Ele poderia ser uma lenda sobrenatural, tipo Pé Grande, ou até mesmo uma obra do Tinhoso, o diabo em pessoa. Basicamente, o bode humanoide tem pele oleosa e pelos emaranhados por todo o corpo. Ele caminha sobre 2 patas e tem um rosto cabuloso. Da cabeça brotam 2 chifres assustadores e suas orelhas são pontudas. Ele não tem voz, mas seu rugido é descrito como algo demoníaco. Tenha cuidado com o homem-bode. Eles podem mudar de forma. Pode ser um homem sem teto pedindo dinheiro, ou seu chefe, seu professor, ou um de seus amigos. Recentemente, pessoas do Texas, de Wisconsin e do Kentucky juram de pé juntos que viram a criatura. Porém, acredita-se que ele ainda mora em Maryland, seu estado de origem, local inclusive das mortes ocorridas em 1964.